palavra de Deus, ela diz em Mateus capítulo 11, a partir do verso 28, ela diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O 29 diz: Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bom, Jesus está chamando. Chamando quem? Ele deixa claro: o pecador. Se você está cansado, sobrecarregado, subjugado, condenado, desprezado, menosprezado, humilhado, vinde a Ele, a Jesus Cristo. Ele é o descanso, a vida, a paz. E Ele diz que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. E você vai poder levar, mesmo estando enfraquecido, estando dolorido, entristecido. Não interessa. Ele diz que levará, porque é suave o fardo. E ele diz que aí a gente encontra o descanso para a nossa alma, porque a nossa alma está cansada da angústia, da tristeza, da amargura, das discussões, das intrigas, das desavenças, das contendas, dos pecados cometidos, da desobediência. Porque o nosso pecado matou Jesus e nós estamos perdoados, lavados no sangue de Jesus. Mas ainda há os filhos da desobediência, que é diferente do Filho de Deus. Há pessoas que conhecem a palavra de Deus e conhecem o milagre do novo nascimento e vive contrário. A Bíblia diz que há. Em 1 Coríntios capítulo 6, o verso 10 e o 11 diz que é o que alguns têm sido. Aí você vai olhar o que é que alguns têm sido. Quem é esses alguns? Cristãos, pecadores que se renderam ao Evangelho e preferiram viver desobediente ao que Deus diz. Mas aí ele chama. Quem ele está chamando? O pecador. Quem é esse pecador? Qualquer ser humano. Aquele que não conhece, não recebeu ainda porque não ouviu. E aquele que ouviu, mas não atentou, não prestou atenção ao que ouviu e continuou na caminhada dissoluta, sendo desonesto, sendo infiel, sendo desobediente. Aí o Paulo, quando ele escreve em Efésios capítulo 2, ele diz que é os filhos da desobediência.
Veja, não é filho do diabo e não é filho de Deus, mas é filho da desobediência. Agora, essa desobediência é um espírito. E é um espírito das trevas, não é o da luz, não é da luz. Ele faz com que a pessoa ande em desobediência, obedecendo aos seus instintos e desobedecendo o Evangelho, que é vida de Cristo, vida nova, ressurreição em Cristo, novo nascimento, justiça de Deus em Cristo Jesus, aqui nessa terra. Ele disse que nós encontraremos descanso. Ele chama quem? Os pecadores. Tanto aquele que um dia ouviu o Evangelho, mas não atentou, como aquele que ainda não ouviu, para atentar. Ele diz porque o jugo dele não é o que estão dizendo por aí. O jugo dele é suave. O seu fardo é leve. E aí ele diz que nós encontraremos descanso. É individual esse descanso aqui para a alma, porque não é almas, é alma. É cada um que vem. Que deixa de ouvir os enganos do seu coração, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração. Quem o conhecerá? Deus. Como que Deus conhece o nosso coração? Vendo as nossas ações, o que falamos, o que pensamos, o que praticamos, a hipocrisia que nós praticamos. Dizemos ser sem ser, não acreditamos que somos o que dizemos que somos. Nós dizemos sou filho de Deus, mas parece que Deus é um Deus ruim, um Deus mau, porque a gente está num sofrimento monstro e ainda tem a coragem de dizer que é Deus, que aquele sofrimento é porque a gente é de Deus. Não é verdade. O sofrimento é porque a gente não obedece o que Deus diz que nós somos. E o que é que Deus diz que nós somos? Filho dele. Mas nós não olhamos para isso e se ilude com a fascinação que o mundo e o nosso coração apresentam. E não se achega para Deus, para viver como Ele diz que nós somos, filho dele. Nele, para Ele, lavado, remido, no sangue de Jesus, curado, libertado, abençoado, cheio de sabedoria, cheio do Santo Espírito, porque Ele enviou o Santo Espírito para nos consolar. Ele disse, eu vou para o Pai, mas eu não deixarei órfão. Nós não estamos órfãos, nós somos a casa do Espírito. Eu tenho encontrado bastante cristão por aí, e eles dizem que não são santos. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 3, o verso 16 e o 17, diz que nós somos santos. Nós somos santos. Ele nos fez santo. O problema é que o conceito que nós temos de santidade é algo imóvel, intocável. E não é verdade. Santidade é aquele que Jesus comprou para si com seu sangue e lavou e remiu. Esse é o santo. Mas a gente acha que não, e acredita que o santo é algo diferente de nós. Mas não é verdade. É todo aquele que crê, você precisa crer no que Deus diz, vinde a mim e aprendei de mim. Ele é humilde e manso. E como que nós vamos aprender de Deus? Na Bíblia, na palavra de Deus, no Santo Evangelho. Vamos para o Evangelho.
e nós aprenderemos diretamente dele, para a glória dele, para a honra e a glória do seu santo e poderoso nome.